Louvado seja o nome do Senhor. Praise the Lord. Let's stand and pray. Vamos levantar e orar. On this beautiful Lord's Day, neste lindo dia do Senhor, may we worship with our hearts and souls, que nós possamos adorar Deus com o nosso coração e nossa alma, because He is worthy, porque Ele é digno. Father, we come before you in the name of Jesus, and we are so thankful for today, this beautiful Lord's Day. May we worship you today, Lord, like never before. May the continuous means of grace be clear to our lives in such a way that we come before you with a humble heart, desiring, with a big desire of you. Father, the hymns that we're going to sing, the preaching of your word, may that be clear to us. And when we go back home, there will be so much of you and so little of us. We worship you in Jesus' name. Amen. Senhor Deus, louvamos o teu nome e te adoramos. E somos gratos por neste lindo dia do Senhor podermos vir aqui para adorar o teu nome. Senhor eterno, nós queremos te bendizer e te glorificar. Que os meios da graça sejam tão claros e evidentes neste dia. Que na pregação da tua palavra, nos hinos que cantemos, possamos, Senhor, verdadeiramente te bendizer. Que haja, Senhor, do teu Espírito Santo entre nós e aquilo que façamos neste lugar traga edificação ao corpo de Cristo, traga glória ao teu nome acima de tudo. E quando voltamos para os nossos lares, possa haver muito menos de nós e muito mais de ti. A ti adoramos no nome de Jesus. Amém. You may be seated. Você pode sentar. It's a great privilege to be back on the house of the Lord. É um grande privilégio estarmos de volta na casa do Senhor. We know the Lord, He dwells in lives, in hearts. Nós sabemos que o Senhor, Ele habita no coração, nas vidas. But this is the place that we come together to worship every Lord's Day. Mas este é o dia, o local que nós vimos para adorar cada dia do Senhor. And it's a great privilege to have with us Ricardo today. É um grande privilégio para nós termos o Ricardo hoje. Not for the best reason, though. Não pela razão melhor, but it's good to have him here. Mas é bom tê-lo aqui. God bless you, Ricardo. Deus te abençoe, Ricardo. It's also very good to have with us for the first time a Senhora Filomena. É muito bom ter conosco a primeira vez hoje a Senhora Filomena. She already came to a ladies' tea, so a lot of the ladies know her. Ela esteve aqui uma vez no chá das senhoras, então muitas das senhoras conhecem-la. But it was for the first time for me, mas foi a primeira vez para mim. So, be welcome. May God bless you. Que seja bem-vinda, que Deus a abençoe. We're here together today to worship, amen? Nós estamos aqui juntos hoje para adorar, amém? And we're going to sing to the Lord. E nós vamos cantar para o Senhor. This month is just a special month for us. Este mês é um mês tão especial para nós. We just have the Sunday School on the Doctrines of Grace. Nós tivemos a comunicação nas doutrinas da graça. And we are speaking about the means of grace. E nós estamos a falar sobre os meios da graça. I hope you have in your mind past Lord's Day preaching. Eu espero que você possa manter em mente a pregação do dia do Senhor passado. When we did an introduction of the means of grace, quando nós fizemos uma introdução nos meios da graça. And today we're going to preach on the private means of grace. E hoje nós vamos falar dos meios da graça particulares. If you missed last Sunday, last Lord's Day, se você perdeu o domingo passado, o último dia do Senhor, the message is online. Juliano took care of it, did you? O Juliano já pôs online, but is only in Portuguese. Só está somente em português. So if you usually follow our service, if you are online today, or you are in the room, you're following in English, or you need to speak with me about it in English. Se você só segue em inglês, se você acompanha em inglês, se você precisar falar comigo em inglês, please reach out in our channel, make a comment, or send a message, and I'll reach out to you to speak to you about it. Então, se você perdeu então domingo passado e parecia mais fácil em inglês, por favor, entre em contato comigo pelos comentários dos social media ou por mensagem, e eu terei todo o prazer de falar consigo sobre essa mensagem. For today we're going to be on the means of grace, on the private means of grace. Hoje estaremos então a falar dos meios da graça particulares. And it's such a blessing for the first time in our church after 11 years that we are actually dedicating some time this month, in the month of October, to talk about that. E é um privilégio muito grande aos 11 anos de igreja que nós finalmente estamos tocando este assunto neste mês dos meios da graça. It's been a blessing for me learning about this. Tem sido uma bênção para mim aprender disto.
And as usually, I'm very excited about it. E como sempre, eu estou muito animado, né? Because the church always says that I'm excited about the subject. Porque a igreja sempre diz que eu estou sempre animado com todos os assuntos, né? So, we're going to sing to the Lord. A gente vai cantar para o Senhor. So, please stand and sing with your heart, with your soul, to the Lord, not to one another. Então, fique de pé e cante com o seu coração, com a sua alma para Deus. Não para o outro, but to the Lord, amen? Mas para o Senhor, amém? So, and the group that help us, that lead us in singing and playing, they're ready, I believe, and we're going to be worshiping. Então, os que cantam e os que tocam estão prontos e já vão estar aí ajudando e guiando a nós a cantar. As irmãos, aqueles que puderem, quem não tenha uma. Quem não tiver um flyer deste, mata segurança que eles vão mais e já vai tratar. Porque sempre que eu lembro aos irmãos, igreja não é aqui em cima fazer um show
religião, porque era algo dito em latim que ninguém entendia. Então Martim Lutero e outros como ele, não só eu, escreviam livros para ensinar verdades bíblicas às pessoas de uma forma que a gente não conseguia ler nem escrever, mas através de música aprender. Este livro simples. E muita gente morreu durante essa época. Foram mortos, deitados à fogueira, porque amaram a Cristo primeiro, mais do que aos homens. Então imaginem, Castelo Forte é o nosso
We're going to the message today. Nós vamos a uma mensagem hoje. And again, I just want to remind you that we are speaking on the means of grace. Eu só queria lembrar então que estamos a falar sobre os meios da graça. And past week, a semana passada, we have a whole sermon on how important it is for us to grow spiritually. E nós tivemos então um sermão todo a semana passada sobre a importância de crescer espiritualmente. So we said basically, and just giving a quick summary, e nós dissemos então, só dando um pequeno resumo, that we born in Christ, que nós nascemos em Cristo, and it's expected for us to grow in Christ. E é esperado de nós que cresçamos em Cristo. And God provides means, we call it means of grace. E Deus providencia, que nós chamamos meios da graça, that it's like the word Trinity, é como a palavra Trindade. You don't find the expression means of grace in the scriptures. Você não vai encontrar a expressão meios da graça nas escrituras, but you will find in the scriptures the whole concept that God provides for us means, and through those means we grow in faith. Então Deus providencia para nós meios que nós chamamos meios da graça, que nos permitem crescer em Cristo. So, and as I said last week, I hope you remember, e como eu disse semana passada, espero que você lembre, this is like you are having today like your annual, como é que se diz? Nem em português nem em inglês. I have it here somewhere. Apontamento anual para médico, como é? O check-up. Today is your spiritual check-up. You have an appointment. Então você hoje tem a sua marcação do seu check-up espiritual. So that was uma visita de rotina, isso, obrigado. So você tem a sua visita de rotina hoje, você teve a semana passada, vai ter a próxima semana, amém? So we have 3 appointments for check-up. How your spiritual life is, então a visita de rotina da sua vida espiritual. And I hope you pay a lot of attention to the message. Eu espero que você preste muita atenção à mensagem. And I hope you think about your life. Don't think about somebody else. E eu espero que você pense sobre a sua vida, não pense sobre outra pessoa. And may God help us to understand that He wants us to grow in faith. E que nós pensemos e possamos entender que Deus espera que nós cresçamos na fé. As a disclaimer, só para clarear, we're not talking about the gift as extraordinary gift of faith. Nós não estamos a falar do dom extraordinário da fé. We are speaking about our regular spiritual lives as faith comes by hearing the word of God and how we grow in what we believe. Eu quero deixar bem claro que nós não estamos a falar aqui do dom da fé como um dom extraordinário, mas nós estamos a falar na fé salvadora, na fé na qual você cresce, na fé na qual você crê, naquela que vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amen? Amen? So, God provides for us means of grace, what we call private means of grace, and that's the message today. Então Deus providencia para nós aquilo que nós chamamos meios privados da graça, que vamos estudar hoje. And next week, e a próxima semana, we're going to speak on the public means of grace. Nós falaremos dos meios de graça públicos. And one of those public means of grace is what you're doing today. E desses meios públicos da graça é o que você está a fazer hoje. It's coming to hear the word of God. É vir ouvir a palavra de Deus. So we're going to speak a lot about church and how important it is to be part of a local church. Nós iremos falar sobre isso, a importância de pertencer a uma igreja local, and why we have a local church, porque é que nós temos igrejas locais, and how God works in our lives through the local church. E como Deus trabalha na nossa vida através da igreja local. But that's next week, mas essa é a próxima semana. For today, we're going to talk about the private means of grace. Nesta semana nós iremos falar então dos meios da graça particular. And I want to ask you to open up your Bible in Acts 2:42. Eu queria pedir que você abrisse a sua Bíblia em Atos 2:42. And I would like, if you can, to stand for the Word of God. Eu gostaria de pedir, se você pode, para se levantar para a palavra de Deus. So we're going to read Acts 2:42. Nós então vamos ler Atos 2:42. And it's the most, it's our text in the Bible. It's our favorite text in the Bible for our church. Amen. Este é o texto da Bíblia mais querido da nossa igreja. And we even have a T-shirt that says Acts 2:42. Remember? E nós até temos uma T-shirt que diz Atos 2:42. And we know this verse by heart. E nós conhecemos este versículo de cabeça. And he says, and they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, and in breaking of bread and in prayers.
E o versículo diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Let's pray. Oremos. Father, Senhor Deus, we come before you in the name of Jesus. Nós vimos diante de ti no nome de Jesus. And we ask you, Lord, that this message be clear to our hearts, and to our ears and to our hearts. E te pedimos, Senhor, que esta mensagem seja clara aos nossos ouvidos e ao nosso coração. We ask you, Lord, that you work on us through the message of your word. E nós te pedimos, ó Pai, trabalhes em nós pela mensagem da tua palavra. And help us, Lord, to understand how important it is that we seek the means of grace. E que nós possamos perceber a importância de nós compreendermos os meios da graça. We worship you in Jesus' name. Amen. Nós te adoramos no nome de Jesus. Amém. You may be seated. Você pode sentar. And there is a few things that you find in this text that are important as God provided and the first century church understood in order for them to grow in faith. Então tem algumas coisas neste versículo que você entende, que você percebe que Deus deu, e a primeira igreja do primeiro século percebeu isso, para que eles crescessem em fé. And one of them is the doctrines of the apostles. E uma delas é a doutrina dos apóstolos. And the other one is the fellowship, a comunhão. And the other one is the breaking of bread, o partir do pão, which we understand is the Lord's table, que nós percebemos claramente que é a mesa do Senhor, our Lord's Supper, a ceia do Senhor. And also in prayers, e também em oração. And this was something that the first century church took very serious. E isto é uma coisa que a igreja do primeiro século levou muito seriamente. And for the ones that are familiar with the 9 marks of a healthy church, e aqueles que estão familiarizados com as 9 marcas de uma igreja saudável, which I agree completely, que eu concordo completamente, they know those are actually the very true marks of a healthy church. Eles sabem que estas são as verdadeiras marcas de uma igreja saudável. And then we need a church, or we need to be part of a church. Nós temos que ser uma igreja, ou ser parte de uma igreja, when the doctrines of the apostles are preached. Uma igreja onde a doutrina dos apóstolos é pregada. A church where is fellowship, que há comunhão, uma igreja onde há comunhão. A church when the Lord's Supper, it's a very important moment in the church. Uma igreja onde a ceia do Senhor é um momento muito importante na igreja. And a church also that prayers. E uma igreja também que ora. And this is very clear to us. Isto é muito claro para nós. We always say in our church, I believe in a church like this today. Nós sempre dizemos na nossa igreja, eu creio numa igreja assim hoje. And that church is this church. E essa igreja é esta igreja. The same church with Peter, with Paul, with John. A mesma igreja com Pedro, Paulo e João. And the same church that, as Sister Sonia said today, with Martin Luther. A mesma igreja como a irmã Sónia disse hoje de Martinho Lutero, the same church that came from the Reformation until today, a mesma igreja que veio da Reforma até hoje. So we believe in the same things. Então nós cremos nas mesmas coisas. We do have cameras today, we have microphones, nós temos câmaras, microfones, but the word of God did not change. Mas a palavra de Deus não mudou. And the Holy Spirit that works in us today is the same that worked in Jerusalem in the day of Pentecost. E o Espírito Santo que trabalha em nós hoje é o mesmo Espírito Santo que trabalhou lá na igreja dos apóstolos no dia de Pentecostes. There is no two church. Não há duas igrejas. There is one church. Tem uma igreja só. And even the church in the first century, it's a church that came from the Old Testament. There was a church there. We just don't identify it as the church as we know it today. E mesmo a igreja do primeiro século, dos apóstolos, é a igreja que veio do Antigo Testamento, embora a gente não a identifica com as mesmas características da igreja agora. But it's only one church. There's only one God's people. Só existe uma igreja, só existe povo de Deus. It is, and we are part of it. E nós somos parte disso. So we can't forget our roots. Então nós não podemos esquecer as nossas raízes. We may have a different configuration. Nós podemos ter uma configuração diferente, but it's the same church in the same power of the Holy Spirit. Mas é a mesma igreja no mesmo poder do Espírito Santo, preaching the same word, pregando a mesma palavra. How this impacts our lives today? It's what we have the way this true impacts our lives today is what we have to pay attention. Então, como isto impacta as nossas vidas hoje, é como nós precisamos de prestar atenção. Are we far away from it or are we there? Estamos longe disso ou estamos lá? So every time that you come to church,
cada vez que você vem à igreja. And if you are a member of this church, e você é um membro desta igreja, I hope you look to this verse and you find this verse in you and in the church when it gets together. Então, se você é um membro desta igreja, eu espero que você, cada vez que vem aqui, você possa encontrar em si e naqueles que estão à sua volta esta mesma ideia que está neste versículo. And this is the foundation for a church, for the church of all times. E este é o fundamento da igreja de todos os tempos. Speaking about the private means of grace, falando dos meios privados da graça. There is in this text two elements very important that you can do it by yourself. The other ones you can't. Há dois elementos neste texto que você pode fazer por si próprio, os outros você não pode. You cannot have community with yourself. Você não pode ter comunhão consigo próprio. Or you're going to have, what are you going to do? You're going to put a mirror in front of you and you're going to talk to the mirror and talk back to you? How are you going to do that? Você não pode ter comunhão, você pode pôr um espelho na sua frente, falar para o espelho e falar de volta para si? That's not. You cannot have the Lord's Supper by yourself. Você não pode ter a ceia do Senhor por si mesmo. And this will be another message in 1 Corinthians 11:23, which we every Lord's Day, every Lord's Supper, we read it over and over again. E essa seria outra mensagem. Você não pode fazer a ceia do Senhor por si próprio. E essa seria outra mensagem. Está lá em 1 Coríntios 11:23, e nós lemos cada ceia do Senhor. So you cannot have the Lord's Supper by yourself. Você não pode ter a ceia do Senhor por si próprio. But you can read the Word of God and you can pray by yourself, and you should do it. Mas você pode orar e você pode ler a palavra do Senhor por si próprio, e você deve fazer. I want you to understand, for you to grow spiritually, you need those two things being in your day, every day of your life. Você precisa entender que para você crescer na fé, você precisa ter estes dois elementos todos os dias na sua vida. And I want to make it clear, that is not that quick prayer or that Bible verse of the day that you do in 5 minutes. E eu quero que você entenda que não é aquela oração e aquele versículo do dia que você faz em 5 minutos. It's not that thing that pops up on your phone that says Bible verse for the day and you read it in 2 seconds. Eu quero que você entenda que não é aquele em português, o sinalizador que vem no seu telefone com o versículo que você lê em 2 segundos. It's not that, não é isso. It's about reading and meditating in the Word of God daily. Mas é sobre meditar e estudar, ler e meditar na palavra do Senhor diariamente. We need to feed our souls as we need to feed our body. Nós precisamos de alimentar a nossa alma como precisamos de alimentar o nosso corpo. And I wanted to understand this. So, in order for us to understand that, I want to give an example. E para que nós possamos entender isso, eu queria lhe dar um exemplo. We have 3 kids at home. Nós temos 3 crianças em casa. It's very important that before they go to school, they have breakfast. Is that true? É muito importante para nós, em casa, que antes de irem para a escola, eles tenham o café da manhã, o pequeno almoço. When Daddy does breakfast, quando o pai faz o pequeno almoço, it's probably something sweet and small. Quando o pai faz pequeno almoço, normalmente é uma coisa curta e doce. Like pumpkin pie, I think it's great for breakfast. Por exemplo, pumpkin pie. Hoje falha tudo. Sorry. Tarte de abóbora, para mim, acho que é uma coisa excelente para o pequeno almoço. So I cut a piece of pumpkin pie, I put on a plate, and I think they're fine for the day. Então eu ponho um pedaço de tarte de abóbora num prato, dou para eles, eu acho que eles estão bons para o dia. And mommy comes around and said, that's not breakfast. E a mãe vem e diz, isso não é pequeno almoço. They need milk, and they need a big sandwich, and they need, I don't know how much stuff. Então ela vem e diz, isso não é pequeno almoço, eles precisam de leite, eles precisam de uma maçã, eles precisam de mais o quê? Why? Porquê? Because they need to grow, porque eles precisam de crescer. They need to be healthy, eles precisam ser saudáveis. They go to school and they need to have energy. Eles vão para a escola e precisam ter energia. They're going to face a day with so many things that's going to happen that we not even know. Eles vão enfrentar um dia com tanta coisa pela frente que nós nem sabemos. So they need a good breakfast. Então eles precisam de um bom pequeno almoço, de um bom café da manhã. So we struggle a little bit at home with this. So a gente tem uma pequena dificuldade com isto em casa. Because usually I don't have breakfast, so I think everybody's like me. Porque normalmente eu não tenho pequeno almoço, então acho que toda a gente é como eu. So we have this thing. So, but this is important. I know she's right. It's not only because she's right there, but I know she's right. E eu sei que ela está certa, não é só porque ela está ali, mas ela realmente está certa. So, how we bring this to our spiritual life? Como é que nós trazemos isto para a nossa vida espiritual? You are about to leave your house in the morning. Did you feed your soul?
Você está para sair da sua casa de manhã, você alimentou a sua alma. Are you ready for the challenge that are about to come? Você está pronto para os desafios que virão? You turn, if you drive, you leave your driveway and somebody cut you off on the next stop sign. How you react? Você está pronto para sair da sua casa, você chega ao primeiro sinal de stop e alguém cortou o seu caminho. Como é que você vai reagir? Are you honking and getting mad and nervous? Você buzina, vai ficar nervoso e zangado? Maybe you didn't feed your soul. Talvez você não alimentou a sua alma. Maybe you didn't spend enough time on God's word. Talvez você não passou o tempo suficiente na palavra de Deus. And you get to your job and something happened in your job and you're not giving the great testimony as a Christian. E você chega ao seu local de trabalho, acontece alguma coisa, você não deu aquele testemunho que você devia ter dado como cristão. Maybe because you are without praying for over an hour. Talvez porque você está sem orar por mais de uma hora. Yes, no, it's not a translation problem. I said 1 hour. Não é um problema de tradução, eu disse 1 hora. Do never be more than an hour without praying. Nunca esteja mais de 1 hora sem orar. What does the Word of God teach us about praying? O que é que a palavra de Deus diz em relação à oração? Keep yourself in prayers. Mantenha-se em oração. Never cease. Don't cease praying. Não cesse de orar. Praying time is not on Wednesdays from 7 to 7:30. A oração não é às quartas-feiras das 7 às 7:30. Yes, we do prayer here on Wednesdays from 7 to 7:30. Sim, a gente se junta aqui para orar às quartas-feiras das 7 às 7:30. And then we have the Bible study. Depois temos o estudo bíblico. But that's not your prayer for the week. Mas essa não é a sua oração para a semana. We keep to be ourselves in prayer. Nós temos que manter-nos em oração. Constantemente. We need to feed your soul from God. Você precisa alimentar a sua alma de Deus. It's so many challenges every day. Tem tantos desafios todos os dias. Sin is all around us. O pecado está tudo à nossa volta. You need to grow in faith. Você precisa crescer em fé. You know one of the problems with the pumpkin pie for breakfast? You know one of the problems about having pumpkin pie for breakfast? Você sabe um dos problemas em relação a ter tarte de abóbora ao pequeno almoço? It's because there's a lot of calories in there, the empty stomach, a lot of calories, and it's a lot of sweet, a lot of sugar, and it's not good for you. Porque você tem ali na tarte de maçã, na tarte de abóbora, você tem ali muita caloria e tem muito doce num estômago vazio, não é bom. So you cannot just feed your body with anything. Você não pode simplesmente alimentar o seu corpo com qualquer coisa. You gotta be careful what you eat, right? Você tem que ter cuidado com o que você come, certo? Otherwise you're gonna get sick. De outra maneira você fica doente. Why should you feed your soul with everything that is around you anyway? With no care whatsoever. Por que você deveria de alimentar a sua alma com tudo que está por aí, sem um mínimo de cuidado? Most of us, or if not all of us, spend too much time on Facebook. Alguns de nós, se não todos nós, passamos muito tempo no Facebook. How much from Facebook comes from the Lord and is food for our souls, and how much from Facebook it's poison for your soul? Quanto do Facebook é alimento de Deus para a sua vida e quanto de lá é veneno para a sua alma? And we keep feeding ourselves with opinions, e nós continuamos a alimentar a nossa alma com opiniões, with songs, com músicas, with movies, com filmes, with jokes, com piadas. E this meme generation, esta geração dos memes, they find everything funny. Eles encontram tudo engraçado. What does God's word says about that? O que é que a palavra diz sobre isso? About having joy, sobre ter gozo. Our joy is in the Lord. O nosso gozo está no Senhor. You gotta feed your soul what's right for you. Você deve alimentar a sua alma com aquilo que é bom para si. And about the check-up appointment, e sobre a consulta de rotina, that I mentioned before, que eu disse antes, it's time for you to think how much you grew spiritually on the last year. É tempo para você agora pensar quanto você cresceu espiritualmente este último ano. How much healthier are you, spiritually speaking, today from last week, comparing to last week?
Quão mais espiritualmente saudável você está hoje desde a semana passada? You came last week, didn't you? Você veio a semana passada, não veio? You heard the message? Você ouviu a mensagem? You came back today? Você voltou hoje? How much healthier are you this week? Quão mais saudável você está esta semana? How much did you grow in the spirit? Quão mais você cresceu no espírito? How much more you know from Christ? Quanto mais você sabe de Cristo, how much more the Holy Spirit give you of holiness in your life? Quanto mais de santidade o Espírito Santo deu esta semana na sua vida? This is something for us to ask daily. Isto é uma coisa para nós perguntarmos diariamente. If you woke up in the morning and you went to sleep at night and you did not grow spiritually, you just wasted a day. Se você se levantou de manhã e se deitar à noite sem ter crescido espiritualmente, você acabou de desperdiçar um dia. It doesn't matter how much you produce in your work. Não importa quanto você produziu no seu trabalho. It doesn't matter how many things you did. Não importa quantas coisas você fez. It doesn't matter not even how much you think you did for in the labor of the Lord. Não importa nem quanto você mais fez nos trabalhos do Senhor. If there was no growth, se não tem crescimento, if you're not going to a different level, se você não está em um nível diferente, it's a waste, é um desperdício. And it's so sad. It's tão triste. When I see people that we love, dear brothers. Às vezes é tão triste quando eu vejo pessoas que a gente ama, irmãos queridos. And year after year, e ano após ano, there's no difference. Não tem diferença. And if you ask them, tell me something great that God did in your life. E nós perguntamos, fala-me de alguma coisa que Deus fez boa na tua vida. They speak about 20 years ago. Eles falam de há 20 anos atrás. 20 years ago, I had this great experience. Há 20 anos atrás eu tive esta grande experiência. But what happened 20 years ago? The Holy Spirit stopped working in your life? O que aconteceu há 20 anos atrás? O Espírito Santo deixou de trabalhar na tua vida? We need to grow. Nós precisamos de crescer. We need to find in God's Word the solid nutrients that we need for our soul. Nós precisamos encontrar na Palavra de Deus os nutrientes saudáveis que precisamos para a nossa alma. We need to pray more. Nós precisamos orar mais. We must have victory over sin, the world, and even our flesh. Nós precisamos ter vitória sobre o mundo, sobre Satanás, sobre o mundo e sobre a nossa carne. But sometimes it looks like we don't have. Mas às vezes parece que não temos. We are weak. Nós estamos fracos. When the kids get sick, quando as crianças ficam doentes, we give them orange juice, right? Nós damos sumo de laranja, não é? I mean when they are under the weather. Quero dizer, quando estão assim a ficar gripados, não é? We give them orange juice, right? Nós damos sumo de laranja, right? Because vitamin C, that's what we call, porque a vitamina C, it's so important. É tão importante. It makes them healthier, right? Torna-os mais saudáveis. So we give them. So a gente lhes dá. Do you have vitamin C today? Você tem vitamina C hoje? In God's Word, na Palavra de Deus? How much did you spend of your day praying? Quanto é que você passou do seu dia a orar? It's Lord's Day. É dia do Senhor. What about tomorrow? E amanhã? If you drive to go to work, se você conduz para ir para o trabalho, what does play in your car? O que é que toca no seu carro? When you wake up in the morning, what do you do? Quando você levanta de manhã, o que é que você faz? I think it's very interesting that there is people do not leave the house without makeup. Ladies, right? Of course. Eu ouço falar que pessoas não saem da casa sem fazer a maquiagem. Senhoras, claro. And so they have to do the makeup first. Nobody can see them without makeup. Eles têm que fazer a maquiagem. Não podem sair sem fazer maquiagem. And I'm not even preaching against makeup, okay? Eu não estou nem a pregar contra a maquiagem. I'm talking about God's Word and feeding our souls. Eu estou a falar da palavra de Deus e alimentar a sua alma. And can you show up in your workplace without praying? E você pode aparecer no seu local de trabalho sem orar? Can you go, even leaving the house without having a piece of God's Word? Você pode sair da sua casa sem ter um pedaço da palavra de Deus? And then you come back at night and you feel like it was a heavy day? E você volta a casa e diz que acha que foi um dia pesado? No wonder. Claro. You didn't feed your soul in the morning. Você não alimentou a sua alma de manhã. You didn't feed them during the day probably. Talvez você nem alimentou durante o dia. And then it's a burn. E depois está sobrecarregado. Don't forget, above all, we are spiritual. Não se esqueça que acima de tudo mais nós somos espirituais.
We have a soul that lasts forever. Nós temos uma alma que dura para sempre. Is eternal, que é eterna. Not our body, não o nosso corpo. Our body will vanish. O nosso corpo perecerá. But not our soul, mas não a nossa alma. And when I speak about our body, I'm meaning the way we know Him, not a glorified body. Quando eu estou a falar aqui do corpo, eu estou a falar da maneira que o conhecemos, não o corpo glorificado. Of course, claro. We need to feed our soul. Nós precisamos de alimentar as nossas almas. We're talking about Reformation this month. Nós estamos a falar da Reforma este mês. And I brought something here, not from the Reformation, but for the Puritans. E eu trouxe alguma coisa aqui, não da Reforma, mas dos Puritanos. And we learn so much from the Puritans, don't we? E nós aprendemos tanto dos Puritanos, não aprendemos? Honestly, I learned so much from the Puritans, but I apply so little. Eu vou ser sincero, eu acho que eu aprendi tanto dos Puritanos e tenho aplicado tão pouco. But let me give you something else. Let me give you something more. Mas deixe-me dar-lhe um pouco mais. And this one was was said and wrote by Joel Beeke. E este foi escrito pelo Joel Beeke. So it's a reference to the Puritans. É uma referência aos Puritanos. They call the Bible the living book, the library of the Holy Spirit. They believed that God transformed them through the Bible. They taught their children to read. Listen to this. They taught their children to read in order to read the Bible and the alphabet through biblical examples. They guided everything in their lives through the Scriptures. Eles chamavam a Bíblia de um livro vivo, a biblioteca do Espírito Santo. Eles acreditavam que Deus os transformava através da Bíblia. E eles ensinavam os seus filhos a ler, a fim de lerem a Bíblia e o alfabeto através de exemplos bíblicos. Eles guiavam tudo em suas vidas pelas Escrituras. I do believe that we agree with the first part, but we don't do the second. Eu acredito que nós acreditamos na primeira parte, mas não fazemos a segunda. Let's go back. Vamos voltar. They call the Bible the living book. Eles chamavam a Bíblia o livro vivo. Do you agree with that? Você acredita nisso? Amen. They call it the library of the Holy Spirit. Você acredita que a Bíblia é a biblioteca do Espírito Santo? Amen? Amen. They believe that God transformed them through the Bible. Eles acreditavam que Deus os transformava através da Bíblia. Do you agree with that? You are being transformed through the Scriptures. Você é transformado pelas Escrituras. Do you believe in that? Você acredita nisso? Amen. Now look to the second part. Agora para a segunda parte. They teach their children to read because they want them to read the Bible. Not to go to college and have a great future to be doctors or engineers or lawyers. Eles ensinavam os filhos a ler a Bíblia para eles para eles poderem ler a Bíblia, não para irem para o college e serem engenheiros ou doutores ou advogados. They were concerned that children be able to read because they need to read God's Word. Eles estavam preocupados que as crianças lessem porque as crianças precisavam de ler a palavra de Deus. There were lawyers back then. There were doctors back then. Havia advogados lá, havia médicos nessa época. But the main reason why they should learn how to read, mas a razão principal que eles tinham que ler, is because they need to read God's Word, porque eles tinham que ler a palavra de Deus. I'm going to be honest with you, that's not why I send my kids to school. Eu vou ser sincero consigo, não foi por isso que eu mandei os meus filhos para a escola. But it should be, mas devia ter sido. They guide everything in their lives through the Scriptures. Eles guiavam tudo em suas vidas pelas Escrituras. Not by the news, não pelas notícias. Not to be a CNN or Fox News, não pela CNN or Fox News. They guide their lives they guide everything in their lives through the Scriptures. Eles guiavam tudo em suas vidas pelas Escrituras. And we call them the Puritans. E nós chamamos eles puritanos. If they look to us today, what should they call us? Se eles olhassem para nós, eles chamavam-nos o quê? This is how important was meditating
reading and studying the scriptures. Isto é quão importante era para eles lerem, estudarem e meditarem as escrituras. Let's go to prayer. Vamos orar. We know and we say that we should pray and keep praying. Nós dizemos que devemos orar e devemos continuar a orar. And we say that we should, everything that we do, we should do it in prayer. E nós dizemos que tudo aquilo que nós fazemos devemos ser e orar. And I'm sure when you have a big decision to make, you pray. Eu tenho a certeza que se você tem uma decisão grande para tomar, você ora. We all do that. Nós todos fazemos isso. You're not going to take a job without praying. Você não vai tomar um trabalho sem orar. You're not going to live in another town without praying. Você não vai viver numa outra cidade sem orar. You pray about big things. Você ora por grandes coisas. What is the biggest thing in your life? Qual é a maior coisa da sua vida? What is the greatest thing that you have? Qual é a coisa mais importante que você tem? I'm going to tell you what it is. Eu vou dizer o que é. It's your salvation in God's kingdom. É a sua salvação no reino de Deus. It's be part of God's kingdom. É ser parte do reino de Deus. And we pray so little about that. E nós oramos tão pouco sobre isso. It's growing in faith and show the world that Jesus Christ is Lord. É crescer na fé e mostrar ao mundo que Jesus Cristo é o Senhor. How much hours did we spend praying, may your kingdom come? Quanto tempo passamos nós a orar, venha o teu reino? And it's right there on the Lord's Prayer. Está lá mesmo na oração do Senhor. Na oração do Pai Nosso. Your kingdom come. Your will be done. O teu reino venha o teu reino, seja feita a tua vontade. How much time do we pray during the day to say, may God be glorified in what I'm going to say, in what I'm going to do, and I'm going to act? Quanto tempo nós passamos a orar, Deus seja glorificado naquilo que eu vou dizer, naquilo que eu vou fazer, da forma que eu vou agir? If you keep your day praying, se você passar o dia todo orando, obviously in your mind, or stopping to pray once in a while. Se você passar o seu dia todo orando em pensamento, ou parando por orar de vez em quando, can't you understand you will be sinning a lot less? Você percebe que você iria pecar muito menos? If we keep our mind in God's word and praying to God, se nós mantermos a nossa mente na palavra do Senhor e orando, we're going to sin a lot less. Nós vamos pecar muito menos, because there's going to be no room for it. Porque não terá lugar para isso. Why do we sin so much? Because we pray so little. Por que é que nós pecamos tanto? Porque nós oramos muito pouco. There'll be no room for dirty jokes. Não haverá espaço para piadas porcas. It's not going to be time to do something wrong. Não haverá tempo para fazer alguma coisa errada, because our mind is busy in God. Porque a nossa mente está ocupada em Deus. This is important, necessary. Isto é importante e necessário. You'll grow spiritually. Você crescerá espiritualmente. A.W. Tozer said, A.W. Tozer this. I remember a man of God who was asked him, which is more important, reading the Word of God or praying? He replied, which is more important to a bird, the right wing or the left wing? A.W. Tozer disse, eu me recordo de um homem de Deus a quem foi perguntado o que é mais importante, ler a palavra ou orar? E ele respondeu, o que é mais importante para um pássaro, a asa da esquerda ou a asa da direita? Do you understand the bird needs the two wings to fly? Você percebe que o pássaro precisa das duas asas para voar? We need both to walk in spirit and grow in spirit. Nós precisamos das duas para crescer, para andar em espírito e crescer em espírito. We need to pray and read the Bible. Nós precisamos de orar e ler a palavra. Sometimes we even read the word. Às vezes a gente lê a palavra. Maybe because you want to know about something. Talvez você quer saber de alguma coisa. You want to know the color of the horse from which one Paul fell, right? Você quer saber a cor do cavalo daquele que Paulo caiu lá, a caminho de Damasco. By the way, he never fell from a horse. Na verdade, ele nunca caiu do cavalo. The Bible doesn't say nothing about falling from a horse. Na verdade, a Bíblia não fala nada sobre cair do cavalo. But we feel challenged about those things. E nós sentimos assim desafiados com isso. And let me tell you one thing, even for a pastor, it's a temptation, you know? E quero que você saiba que até para um pastor é uma tentação. Because sometimes we want to compete when these big theologians arguments. Porque às vezes a gente quer competir nestes argumentos teológicos grandes, right? And we read just to win an argument. E às vezes a gente lê só para vencer um argumento. And that even becomes a sin sometimes. Isso às vezes torna-se um pecado também.
We need to pray as we read and read as we pray. A gente precisa de orar enquanto a gente lê e ler enquanto a gente ora. Because they both work together, porque os dois trabalham juntos. And when you think you know a lot, e quando você pensa que você sabe muito, and you pray, e você ora, God bring you down to your humble place where you should be. E quando você pensa que você sabe muito, você ora e Deus te traz ao lugar de humildade onde você deveria estar. And you say, Lord, have mercy. Because I know these things, but sometimes I don't do it. E você diz, Deus tem misericórdia, porque eu sei estas coisas, mas às vezes eu não faço. It brings you to the humble place that you should be. Traz-te para o lugar de humildade onde você deveria estar. Once again, the Puritans. And once again, by Joel Beeke. Uma vez mais os puritanos, mais uma vez mais por Joel Beeke. The Puritans pray in their daily devotionals, but they also show to pray without ceasing, turning every action of life into prayer. For example, when they were dressed, they prayed about being covered by the righteousness of Christ. Os puritanos oravam em seus devocionais diários, mas também buscavam orar sem cessar. Tornavam as ações corriqueiras da vida em oração. Por exemplo, quando se vestiam, oravam sobre serem cobertos pela justiça de Cristo. And this is just an example. Isso é só um exemplo. For everything in life they were praying. Por cada coisa da vida eles oravam. We pray for the food that we have in the breakfast, that's all. A gente ora pela comida que tem ao café da manhã, that's all. And then we pray again on lunch. E depois oramos outra vez ao almoço. If you don't skip lunch, se você não escapar ao almoço. And then you pray at dinner. E depois você ora no jantar. And then you say, I'm like Daniel, I pray 3 times a day. I pray 3 times a day. E depois você diz, eu sou como Daniel, eu oro 3 vezes ao dia. Really? De verdade? Is that what Daniel was doing? Foi isso que Daniel fez. He didn't end up on the lion's den because he prayed for breakfast, lunch and dinner. Ele não foi parar na cova dos leões porque ele orava ao pequeno almoço, ao almoço e ao jantar. But because he was really praying to the Lord and that bothered the others. Porque ele realmente orava ao Senhor e isso incomodou os outros. We need to be a people that pray. Nós precisamos ser um povo que ora. Praying without ceasing. Orar sem cessar. Keep praying all the time. Orando em todo o tempo. While you work, while you drive, while you eat, all the time. Quando você come, quando você trabalha, quando você conduz, todo o tempo. Keep your mind in God. Põe a sua mente em Deus. The Puritans, you probably agree with the first part again. Mais uma vez, sobre os puritanos, estou certo que você concorda com a primeira parte. The Puritans pray in their daily devotionals. Os puritanos oravam nas suas vidas devocionais. I'm sure if you stop, and I hope you do, for a devotional time with God, you pray. Eu estou certo que se você para no tempo devocional, eu estou certo que você ora. But thus we make every action in our day a reason to pray. Mas nós pegamos em cada ação do nosso dia uma razão para orar. Lord, may your name be glorified in me in this moment. Deus, que o teu nome seja glorificado em mim neste momento. Father, I need to talk to this person. Give me the wisdom, words of wisdom to show them that Jesus Christ is Lord. Você vai falar com a pessoa e diz, Senhor, ajuda-me, eu vou falar com esta pessoa, dá-me palavras de sabedoria para que revelem que Jesus Cristo é o Senhor. I believe every preacher prays before he preaches. Eu acredito que cada pregador ele ora antes de pregar. I believe our elder Marcio, when he teaches God's word on the Sunday school, he prays before he do it. Eu estou certo que o presbítero Márcio, antes dele vir pregar, ensinar-nos como comunicar, ele ora antes de orar. I believe Sister Sonia, Juliano, Irmã Isabel do the same. Eu acredito que a Irmã Sonia, o Juliano e a Irmã Isabel fazem o mesmo. Obviously, they're going to use God's word. Eles vão usar a palavra de Deus. But when you speaking with someone, are you using God's word? Mas quando você fala com alguém, você está a usar palavras de Deus? Does the Holy Spirit dwells in you? O Espírito Santo habita em si. You need to pray. Você precisa de orar. So those words of wisdom comes out of your mouth. Para que essas palavras de sabedoria saiam da sua boca. And everybody can see that Jesus is Lord. E toda a gente pode saber que Jesus é o Senhor. How much different our life will be. Quão diferente a nossa vida seria if we pray and read the Bible more. Se nós orássemos e lêssemos a palavra mais.
Can you think about it? Você pode pensar. When you spend some time on the presence of God, quando você passa algum tempo na presença de Deus, you feel like it's so powerful. Você sente que é tão poderoso. And encourage you to do more. E encoraja você a fazer mais. Use that every day. Use isso todos os dias. Our time alone with God is very important. O nosso tempo a sós com Deus é muito importante. Next week we're going to talk about the time that we spend together at church. Para a semana falaremos do tempo que passamos juntos na igreja. But we need to do this in our homes too. Nós precisamos fazer isto em casa também. A lot of people confuse the church with a mechanic shop. Há muitas pessoas que confundem a igreja com a oficina de mecânica. And they come to church because they need a jump. E vêm à igreja porque eles precisam de ser carregados. Like the car, what do you call the battery, right? Like the battery of a car, como a bateria de carro. You need a jump of cables, right? And you come to church and you get a jump and you go home for another week and you come back next week. Há muita gente que pensa que vem à igreja receber uma carga de energia, volta para casa e vem outra vez para a próxima semana. This is not a mechanic shop, ok? Isto não é uma oficina mecânica. You don't come here to get a jump. Você não vem aqui para receber um jump. You come fulfill of the Holy Spirit. Você vem cheio do Espírito Santo from your home, da sua casa. Because you spend the whole week praying and reading the Bible. Porque você passou uma semana inteira a ler a Bíblia e orar. And you don't have to quit your job to do that. Você não tem que parar o seu trabalho para ouvir isso. Especially today, especialmente hoje. You can have your phone read the Bible to you. Você pode ter o seu telefone a ler a palavra de Deus para si. You can feed your soul so many ways. Você pode alimentar a sua alma de tantas formas. And so when you come to church on Sunday, então quando você vem para o culto ao domingo, you are so fulfilled of the Holy Spirit, você está tão cheio do Espírito Santo, that you can impact the others, que você vai impactar os outros. And then you go to your work and it's the same thing, you go to your neighborhood, it's the same thing, e você vai para o seu trabalho, você vai para a sua vizinhança, é a mesma coisa, and people start questioning what's going on with you. E pessoas começam a perguntar o que é que está a acontecer contigo. And you say, I believe in Jesus Christ, and I believe today more than yesterday. E você diz, eu acredito em Jesus Cristo, eu acredito nele mais hoje que ontem. If faith comes from hearing and hearing God's word, se a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, why are you hearing something else that is not God's word? Por que você está a ouvir outra coisa que não é a palavra de Deus? Don't you want to grow in faith? Você não quer crescer no crescimento? Don't you want more from the Lord? Você não quer mais do Senhor? It's so many examples we have in the Bible and in history about this. Há tantos exemplos que nós temos na Bíblia, na história sobre isto. Heading to the end of the message, caminhando para o fim da mensagem. I want to close with this statement. Eu queria fechar com esta afirmação. Nobody grows in faith without dedicating themselves. Ninguém cresce na graça sem se dedicar a isso. And I want you to understand that. Eu quero que você entenda isso. You're not saved by your own works. Você não é salvo pelos seus próprios esforços. But you will grow in faith as much as you want. Mas você crescerá em graça quanto você quiser. And I have no problem in saying that. Eu não tenho nenhum problema em fé. Você não crescerá na fé quanto você quiser. And I have no trouble in saying this. Não tenho problema em dizer isto. I do believe in God's sovereignty. Eu acredito na soberania de Deus. I know that it's God who gives us the growth. Eu sei que é Deus que nos dá o crescimento. But I know God wants to give us the growth that we don't have to fight Him about. Eu sei que Deus nos quer dar crescimento, nós não temos que lutar com Ele sobre isso. He will give us the Spirit with no measure. Ele nos dará o Espírito sem medida. Do you understand that? Você percebe isso? He wants you to be a better Christian. Ele quer que tu sejas um cristão melhor. He wants to pour upon you His Spirit. Ele quer baixar sobre ti o seu Espírito. And I'm not talking about being saved. Eu não estou a falar sobre ser salvo. Of course, salvation is by grace and grace alone in Christ and Christ alone. Claro que a salvação é somente pela graça, somente em Cristo Jesus. But growing in faith is also by the power of the Holy Spirit. Crescer na fé também é sobre o poder do Espírito Santo. But He gave us a chance to seek Him. Mas Ele nos deu a possibilidade de o buscarmos. You are no longer dead in transgressions and sins. Você não está mais morto em transgressões e pecados. So you have life. Então você tem vida. You have spiritual life.
Você tem vida espiritual. Seek the Lord. Busca Deus. Read the Bible. Leia a Bíblia. Feed your soul. Alimenta a sua alma. God will bring you growth. Deus te dará crescimento. Nobody will become holier unless God makes him holy. Ninguém se tornará mais santo se Deus não o tornar santo. But the one that seeks the Lord will receive holiness. Mas aquele que will be sanctified, that will be the word. Mas aquele que busca a Deus, ele será santificado. God will bring that to you. Deus te trará isso. Can you imagine if each one of us here today, você pode imaginar se cada um de nós que está aqui hoje will take this serious as the Puritans did? Levasse isto a sério como os puritanos fizeram? And we go home today, e nós fôssemos para casa hoje. And we keep this week, e nós quando tivéssemos esta semana, spending less time on Facebook, passando menos tempo no Facebook, spending less time watching TV, passando menos tempo a ver televisão, and spend a lot more time, just doubling, e simplesmente só dobrando o tempo, in praying and reading the scriptures, em orar e ler as escrituras. How our service will be next Sunday? Como é que o nosso culto seria no próximo domingo? How will be the worship of our hearts? Como é que seria a adoração do nosso coração? How will our house look like? Como é que a nossa casa se pareceria? How will our neighborhood look like? Como é que a nossa vizinhança pareceria? How does our workplace look like? Our school? Como é que o nosso trabalho, a nossa escola pareceria? God wants to give us more than what we have had in 2021. Deus quer dar mais do que o que nós temos tido em 2021. We are the same church of the first century church. Nós somos a mesma igreja que no primeiro século. There were miracles, there were signs, havia milagres, havia sinais. People will come to hear God's word. As pessoas vinham ouvir a palavra de Deus. You know one of the things that was happening in the first century church that I think is so important for us to understand that we need that today? Sabe uma coisa que acontecia na igreja no primeiro século que é muito importante que nós precisamos dela hoje? Nobody was inviting nobody to accept Jesus. Não tinha ninguém a convidar ninguém para aceitar Jesus. They will preach the word. Eles pregavam a palavra. And people will ask, what do we have to do to be saved? E as pessoas perguntavam, o que é que nós temos que fazer para ser salvos? The power of the Holy Spirit was so clear on that people will come to the Lord begging for Jesus. As pessoas, o poder do Espírito Santo era tão claro neles que as pessoas vinham até eles como pedintes por Jesus Cristo. Do you believe that can happen today? Você acredita que isso pode acontecer hoje? I do. Eu acredito. And I'm committed myself. Eu estou comprometido to seek that with all of my heart and soul until the moment that I die. Eu estou comprometido a seguir com todo o meu coração e alma isso até o dia que eu perecer, que eu morrer. And I'm not saying this lightly. Eu não estou a dizer isto de uma forma leve. I'm not saying this to prove a point to you. Eu não estou a dizer isto a provar ponto a si. I'm saying this in the presence of the Almighty God and before His church. Eu estou a dizer isto na presença do Deus Todo-Poderoso e diante da igreja. I do believe in a church like this today. Eu acredito numa igreja assim hoje. I believe in a church that can make a difference where we are. Eu acredito numa igreja que pode fazer a diferença onde nós estamos. God wants to do it through us. Deus quer fazer através de nós. So let's go home and pray and read the Bible until that happen on us. Então vamos para casa ler a Bíblia e orar até que aconteça conosco. Until we see people crying and repenting from sins and coming to the gospel. Até que venham as pessoas a orar, a arrepender dos seus pecados, a chorar, a arrepender dos seus pecados e a vir ao Evangelho. Until I see people repenting and believing in the gospel, I can't stop. Até que eu vejo pessoas se arrependendo e crendo no Evangelho, eu não posso parar. God has so much more to do than what is happening, and because we don't seek Him. Deus tem tanto mais para fazer do que aquilo que está a acontecer e nós não que não buscamos. There is means of grace. There are meios da graça for us to grow, para que nós cresçamos and to us to make a difference. E para que nós façamos uma diferença. And two of them
E dois deles, the private means of grace, os meios privados da graça, which is studying and meditating God's word, que é estudar e meditar na palavra de Deus, and is praying without ceasing, e a orar sem cessar. May God help us. Que Deus nos ajude. Let's pray. Vamos orar. Father, we come before you in the name of Jesus. And we are thankful for this day. Lord, we understand there is so much more to be done. And there is so much more that you want to do. Father, we ask you, Lord, that you may use us. Ask us to go home and pray and meditate in your word and read your word on such a way that you will come, fulfill our hearts and souls, and we will produce fruit for your glory. Father, we believe on a church like this today. We believe that 2021 is not different than the first century church. It's the same power of the Spirit. It's the same word. It's the same doctrine. Help us, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Senhor Deus amado, nós te agradecemos, Pai, pela tua bondade e misericórdia. E te pedimos, Senhor, que tu possas operar nas nossas vidas. Sabemos, ó Deus, que 2021 não é diferente da igreja do primeiro século. É uma mesma fé, uma mesma doutrina, o mesmo Espírito Santo que trabalha em nós. Senhor, te pedimos, ó Deus, que nos leves para nossos lares e nos desafios a que oremos, a que leiamos a Tua Palavra, de tal forma que o derramado do Teu Espírito Santo seja tão completo e absoluto que nós possamos ver a Tua glória se manifestando nesta terra. A Ti, Senhor, daremos a glória, o louvor hoje e sempre, a Ti somente adoramos, no nome de Jesus. Amém. Então, que o amor de Deus, a graça de Cristo Jesus, a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós, desde agora e até a vinda de Jesus. So may the power of the Holy Spirit and the communion of faith and through the Christ of Christ be so abundant in our lives with the joy of the Spirit. Amen. Amém, irmãos? Vamos dar os anúncios, continuação na semana, nosso culto regular, quarta-feira, culto de oração e culto de palavra, aos domingos, escola dominical, e às 4h30 e logo mais o culto. Reunião dos homens? Que dia que é? Dia 5. Que dia que é agora? Reunião dos homens, então, ali em